Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com um visual um pouquinho diferente. Segundo recomendações, tinha um amigo meu que falou para mim que eu preciso mudar a flor que está atrás de mim aqui. Como a flor é artificial, eu não vou mudar ela. Então eu acabei colocando aqui um fundo diferente, né, mais intelectual aqui. Mas enfim, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre números, né, indicadores de mercado. E para a gente falar sobre isso, eu vou usar hoje um produto da FICO ON, que é o Risk Trends. Risk Trends, na verdade, é um produto gratuito, para que você pode acessar ele através de um link, né? Nós temos aí uma publicação mensal, né, que fica disponível através do Tableau. Você pode acessar pela internet e aí visualizar os principais indicadores que são do Banco Central. Essa ideia surgiu de anos atrás, porque a gente resolveu consolidar os indicadores do Bacen. Né? Hoje, toda instituição financeira, bancos, financeiras, cooperativas de crédito, enfim, toda instituição ligada ao Banco Central, ela tem hoje que fazer, que prestar contas ou divulgar as informações de sua carteira de crédito mensalmente ao Bacen. Né? E essas informações estão lá no site do Bacen. Porém, elas estão em formas de tabela, né? De uma forma que não dá para que a gente possa ter uma visualização legal de tendência, de estar crescendo, estar caindo, são números, tabelas. E aí a gente decidiu exatamente fazer esse ambiente de uma forma um pouquinho mais visual, para que a gente pudesse ter um acesso e ter decisões aí, saber para onde a gente está indo. Eu vou aqui compartilhar para vocês essa tela, mostrar um pouquinho para vocês o Risk Trends, né? E como é que a gente pode exatamente fazer essa consulta. De novo, vou disponibilizar esse link aqui lá na descrição do vídeo e colocar aqui também um pouquinho no link onde a gente está falando. Então, o Risk Trends ele é um acesso então, pela internet, a gente pode acessar ele publicamente aqui, né? E ele tem aí algumas partes aqui. Vou começar falando dele. A primeira é uma parte onde a gente tira, na verdade, não do Bacen, mas do próprio IBGE, onde eu tenho aqui volume de vendas no comércio, né? Ano a ano aqui eu tenho esses indicadores, mês a mês, a taxa de desemprego aberta, né? A parte de rendimento médio das famílias, IPCA e endividamento com e sem o crédito habitacional, né? Isso é uma informação que vem do IBGE, como eu falei. E aí agora vamos começar a entender o que a gente tem do Bacen. O primeiro indicador do Bacen é o indicador de crédito sobre PIB. E aqui eu posso mudar aqui, né? A gente olha como é que a gente tem a última relação aqui, é a de fevereiro. Esse dado é um dado atualizado, porque até hoje a gente está aqui no dia em abril, mas a gente ainda não tem março fechado. A gente deve estar no começo dessa semana com as informações de março disponíveis, é sempre um delay aí praticamente de um mês, né? Mas a última informação, que é de fevereiro, né, o crédito sobre o PIB no Brasil chegou a 47%, 47,6%. Né? Se a gente olhar isso aqui com um tempo maior, a gente vai perceber que aqui, lá em dezembro de 2015, esse volume chegou a 53%, aqui, ele superou 50%. Isso muito por conta dessa linha azul aqui. Vocês percebem que é a linha azul que aumentou bastante, né? Ela era 13 e nesse período passou a ser 26. O que é essa linha azul? É o crédito de recursos direcionados. O que está aqui dentro, então? Aqui estão empréstimos e financiamentos, por exemplo, ligados a BNDES, que ele é direcionado, então ele não é livre, né? Ele é um recurso direcionado, é o BNDES que foi lá e direcionou aquele valor. E, por exemplo, no caso de pessoa física, o próprio crédito imobiliário, que usa os recursos da caderneta de poupança, então também direcionado, né? E a gente vê que esse foi o indicador que teve um grande aumento, né? E esse indicador, ele caiu depois do impeachment da presidente Dilma, né? Onde houve aqui uma mudança na estratégia de uso desse capital do BNDES. Aqui a gente tem os recursos livres para pessoa física, e a gente vê que ele era 13 e agora ele é 15, então ele mudou pouco, mas começou a crescer aqui. E a parte de recursos livres, livres
de pessoa jurídica. Ele era 14 e hoje ele é 12, ele praticamente caiu. Então, o grande movimento ele foi realmente aqui, numa época. E agora sim os recursos livres estão crescendo de uma certa forma. Aqui a gente vê ano a ano, né, da mesma visão, e aqui a gente tem simplesmente as indicações aqui de PF e PJ. E o PJ cai aqui exatamente por conta do BNDES. Bom, o que mais que a gente tem aqui de informação? Eu tenho aqui a parte de produção, né? E a produção eu vejo ela de duas formas, tanto a produção quanto a inadimplência, eu vejo ela de duas formas. A primeira é eu vejo ano a ano, tá? Então aqui eu tenho condição de selecionar, por exemplo, anos que eu quero ver desde 2007, que é onde isso passou a estar disponível na página do Bacen. Então aqui eu comparo ano a ano. E quando eu comparo ano a ano, eu não posso comparar produto, né? Eu tenho que selecionar um único produto, por exemplo, tá? Então aqui eu estou vendo pessoa física, eu posso selecionar jurídica ou ambas, recursos direcionados, recursos livres ou todos. E aí o produto cartão de crédito, né? Então aqui eu estou olhando ano a ano e vendo 4 informações: a carteira, a concessão, ou seja, o volume mensal de concessões. E para que é legal esse gráfico aqui? Quando a gente seleciona esse gráfico, a gente vê a sazonalidade, né? Eu estou olhando aqui em janeiro, puxa vida, caiu o volume de concessão? Foi só esse ano? Não, isso acontece todo ano, né? Tem um certo nível de curva, mas todo ano cai. Então, esse gráfico é legal para a gente isolar o período e ter uma análise bem legal do período. Eu tenho o prazo aqui, e aí nesse caso, como eu selecionei cartão de crédito, não tem prazo, vamos selecionar aqui, por exemplo, o crédito pessoal consignado, para a gente entender, né? Apareceu o prazo aqui. Hoje um prazo de um crédito consignado, um crédito consignado, ele é de 76 meses. E aqui a taxa de juros, né? Então a taxa de juros hoje é de 21,3 ao ano. Quando a gente olha aqui, a gente tem sempre a visão ano. E aí eu falei que eu tenho duas formas. Uma é essa forma que eu comparo o ano e a outra eu comparo a evolução. E aí aqui sim, quando eu vejo a evolução, eu posso comparar isso daqui produto a produto. Então aqui eu tenho, por exemplo, a carteira de PF total, né, recursos livres. Então eu estou olhando aqui PF, estou olhando recursos livres, vou selecionar aqui alguns produtos. Eu vou tirar aqui a carteira a consolidação, eu vou olhar alguns produtos, né? Vou tirar aqui o desconto de cheque, que é um produto pequeno, principalmente pessoa física. Vou olhar aqui o crédito pessoal, mas com alguma abertura. Vou olhar o crédito consignado e vou olhar o crédito não consignado. Vou continuar olhando cheque, cartão de crédito. Vou tirar arrendamento mercantil aqui, que isso, tempos atrás, foi um produto bem utilizado e hoje ele também parou bastante. O que a gente vê aqui? Então, a maior carteira hoje de crédito, de crédito de pessoa física, é o cartão de crédito consignado, tá? Que hoje chega a 388 bilhões. Então, esse número aqui é um número em milhões, 651 milhões. Então, a gente está falando aqui 388 bilhões, 651 milhões de reais. É a carteira hoje de crédito de consignado. A segunda é a de cartão de crédito, a carteira de cartão de crédito. Depois, veículos, a gente vê que veículos chegou a ter a sua relevância aqui. E aí, depois da crise aqui, onde se acabou aqui toda a parte de incentivo, de redução de IPI, ela acabou caindo e agora voltando a crescer também. Depois a gente olha crédito pessoal, depois cheque especial e aquisição de outros bens, que aqui eu falo de todo financiamento que não é veículo, né, ligado a instituições financeiras. Então, quando eu pego um varejo, esse varejo ele tem uma financeira por trás, a informação está aí. Se ele não tem uma financeira por trás, aí a informação não está aqui. Então, o carnezinho de varejo, do pequeno varejo, não está aqui. Aqui só tem informações de instituições ligadas ao Banco Central. Aqui do outro lado a gente olha a concessão de crédito, né? Então vocês veem que por mais que a carteira de crédito consignado seja maior, o volume de concessões maior é o de cartão de crédito. Quando a gente olha taxas aqui, a gente vê o cheque especial, né? O cheque especial ele era de 262%,
Hoje ele agora passou a 130, então ele despencou aí depois daquela resolução e à medida que o Banco Central estabeleceu, né, para que isso tivesse uma redução. A gente tem um negócio interessante aqui também, que eu vou mostrar para vocês, né, que a gente mostra aqui, eu vou tirar tudo aqui e vou selecionar só o cartão de crédito, mas eu vou selecionar o cartão de crédito parcelado e o rotativo, para que a gente possa dar uma olhada nisso e entender também daquela mudança que aconteceu no mercado com a resolução lá que mudou a forma do rotativo, né? Então, o juros do rotativo ele chegou aqui a quase 500% ao ano, né? E aí lá em 2017 a gente teve aquela medida do Banco Central, né, que fez com que o rotativo ele fosse só usado por um período de 30 dias, né? Então ele acabou fazendo com que os juros despencassem, né? De uma certa forma o juros do parcelado ele praticamente, quando a gente olha aqui, a gente está olhando uma linha meio que reta, mas ele teve um crescimento sim, tá? O parcelado acabou tendo um aumento exatamente porque pessoas migraram daqui para cá, né? E aí a gente não vai deixar de ganhar, né? Então a gente acabou aumentando também um pouquinho, a gente não, né? Os bancos, as administradoras acabaram aumentando um pouquinho os juros do parcelado. Então, nessa visão aqui de crédito, eu olho sempre 4 indicadores, né? 4: carteira, concessão, prazo e taxas. Beleza, a gente já olhou crédito, agora a gente vai olhar inadimplência, tá? E a inadimplência, da mesma forma, eu posso olhar ela comparando ano a ano, e aí eu vejo as sazonalidades, ó, a gente pega aqui, por exemplo, o que está selecionado? Está selecionado PF, né, pessoa física, recursos livres. O que eu posso ver aqui? Ó? Esse ano aqui a gente está com uma tendência de alta, né? Isso não acontecia nos anos anteriores. A gente está vendo aqui fevereiro, mas fatalmente quando março aparecer aqui, a gente vai ver uma subida também, porque aqui a gente tem exatamente a situação da crise do coronavírus, né? Que fez com que a inadimplência, que está fazendo com que a inadimplência aumentasse um pouquinho, né, nesse período. Um pouquinho, estou sendo gentil. Mas aqui eu estou olhando, então, visão ano a ano, e eu tenho 3 indicadores. O over 90, que significa o quê? A minha carteira que está acima de 90, dividida pela minha carteira que está total, mas com limite de 360 dias. Tá? Então, acima de 90 até 360, dividido pela minha carteira até 360. Isso me dá um número, eu vou olhar aqui na minha visão evolução, que eu gosto mais de olhar, porque eu comparo produtos, né? Peguei aqui pessoa física, por exemplo, né? Recursos livres, e vou selecionar aqui alguns produtos. Né? Vou tirar aqui o arrendamento mercantil, né? Vou tirar aqui o recursos livres total, o outros e o desconto de cheques. E vou também abrir o crédito pessoal, no crédito pessoal consignado e não consignado. E vamos ver aqui como é que a gente tem. Então, vamos pegar um período aqui maior. Né? E a gente tem hoje, qual que é o maior produto em termos de pessoa física com a maior taxa de inadimplência? É o cheque especial, 15,47. Depois, aquisição de outros bens, os carnês. E depois, crédito pessoal, empréstimo de grana, efetivamente. Cartão de crédito, aqui em quarto. Depois, veículos e depois, né, crédito pessoal consignado. Né? São os maiores produtos e em termos de ordem de inadimplência. Aqui eu tenho uma visão over 15, ou seja, acima de 15. A única coisa que muda aqui é que eu estou olhando aqui em 90, aqui eu estou olhando em 15. E aqui entre 15 e 90, que é um gráfico que é difícil a gente tirar alguma conclusão aqui por conta dessas oscilações. Aqui tem muito a ver com a própria dinâmica de cobrança de cada um dos produtos. E por fim, aqui eu tenho um outro indicador interessante, que eu vejo a carteira e a inadimplência. Então aqui é legal eu olhar e falar, pô, minha carteira, que é em azul, ela está subindo, puxa, e minha inadimplência está caindo. Eu tenho um perigo aqui quando eu olho minha carteira subindo e a inadimplência subindo. Tanto que, nesse momento de inadimplência subindo, vocês veem que a carteira começou a andar de lado. Exatamente, minha inadimplência está começando a subir, eu começo a apertar crédito. Ah, legal, começou a subir e a inadimplência está em queda. Então, opa, é um bom sinal. Tá bom?
Pessoal, esse aqui é o Risk Trends. Eu, como disse, vou deixar o link aqui dentro da descrição do vídeo. Vou colocar, inclusive, dentro aqui do vídeo mesmo, um próprio link reduzido, né, que você também pode acessar o Risk Trends. E com isso eu acho que é interessante. E, de novo, é um link gratuito. Acho que é um link que permite a gente entender um pouquinho para onde a gente está indo, quais são os principais produtos de crédito, como é que é a inadimplência em cada um desses produtos e como é que a gente vai lidando com isso no dia a dia. Espero que tenha sido legal. Curta o canal, não deixe de curtir, dar a sua curtida aí, além de se inscrever no canal aqui no link no cantinho do vídeo. Obrigado aí, galera, e até a próxima.